tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Estamos de volta agora para falar de política e olha só, vocês ficam sabendo hoje no comentário de Mário Flávio sobre como os pré-candidatos, à Prefeitura de Caruaru estão se movimentando de olho nas eleições. Não é isso, Mário? Bom dia para você. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia para você, Laís. Bom dia para o nosso ouvinte, que está acompanhando a programação aí da Rádio Cidade. Estava esperando, para a gente tomar esse cafezinho juntos. Olha, mais um dia bastante movimentado na política local, estadual. E mais uma vez, os pré-candidatos a prefeito aqui de Caruaru chamando a atenção para ações, que estão promovendo para ter visibilidade, para chegar ao maior número de pessoas possíveis e mostrar que eles são pré-candidatos, que eles têm intenção de disputar, principalmente aqueles que não são tão conhecidos assim. Destacando aqui de início a agenda promovida pelo pré-candidato do MDB, o empresário Toninho Rodrigues. Toninho realmente pegou gosto pela coisa, muita gente duvidava que ele fosse candidato, os que fazem oposição ou os que não acreditam em Toninho diziam que era só arroz de festa para chamar a atenção de repente para tentar beliscar uma vaga aí de vice-prefeito em alguma chapa, principalmente na de Rodrigo Pinheiro, mas ele vem mostrando que vem de fato aí tomando gosto pela coisa. E a agenda que ele teve ontem em Brasília, não só uma agenda política, mas uma agenda também de busca de recursos para a cidade de Caruaru e articulações também. Primeiro, ele encontra o senador Fernando Doeire, ele vai até o gabinete do Fernando Doeire e lá ele consegue uma reunião com o ministro Renan Filho, que é o ministro aí responsável por estradas, rodovias, aeroportos, obras, digamos assim, para ser mais claro, para não ficar perdendo tempo aqui. Embora tenha o Ministério dos Portos e Aeroportos, que é o Silvio Costa Filho, mas o Ministério do Renan é o ministério que aloca recursos aí para as grandes obras. Renan Filho, que é do MDB, ele é ex-governador de Alagoas, senador licenciado, está ocupando o ministério aí a convite do presidente Lula e é uma indicação do próprio MDB. Então, os dois discutiram a situação da BR-104, a duplicação da BR-104 que ainda não terminou, e também Toninho pediu para levar ao ministro um projeto que conclua o anel viário, que é uma obra de quando o pai dele foi prefeito, quando Tony Gel foi prefeito, e desde que Tony Gel saiu da prefeitura, que não houve continuidade aí desta obra, e muita gente considera esta obra importante para a questão principalmente viária, para desafogar o trânsito do centro da cidade. Inclusive o próprio prefeito Rodrigo Pinheiro já disse que tem interesse em concluir a obra, e até o do ex-prefeito Zé Queiroz também disse, Então, Toninho apresentou, o Renan Filho inclusive manda um abraço a Tony Gel num vídeo que é feito, e na sequência Renan Filho promete que o projeto chegando, ele vai dar andamento ao projeto. Situação interessante. Na sequência, Toninho vai até o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, um deputado bastante influente no cenário político nacional, inclusive que levou o partido aí para fazer parte do governo Lula com a Simone Tebet no ministério. E aí o Baleia Rossi diz que a candidatura de Toninho deve ser uma das prioridades do partido e não garante só isso também, mas garante também recursos para a pré-candidatura. Isso é importante, que a gente sabe que muitas decisões de partidos que envolvem legendas como a questão do MDB são tomadas muitas vezes lá em Brasília. E o próprio deputado federal, ex-deputado federal Vonley Queiroz, que é presidente do PDT e articulou aí em Brasília o apoio da federação, por exemplo, para Zé Queiroz, e o próprio Republicanos também, ele já tinha dito, inclusive em entrevista a Vitória Oliveira, que é a nossa repórter aqui da Rádio Cidade, que ele vai em busca do apoio de Toninho, via Baleia Rossi inclusive, mas no eventual segundo turno. Não disse que iria no primeiro turno, talvez para não gerar um embate, não gerar um desgaste aí desnecessário com o futuro apoiador. Então Baleia Rossi faz um vídeo, garante esse apoio, ao lado sempre do Fernando Doeire, que
tem uma ligação muito próxima com Jarbas Vasconcelos, era o suplente de Jarbas e também com o próprio Tonigel. E na sequência, né, uma foto mais surpreendente ainda, foi uma foto que Toninho fez ao lado dos da Fonte, Dudu e Lula da Fonte. Lembrando que antes, né, das definições das pré-candidaturas, né, Toninho teve um encontro, teve uma reunião com Anderson Correia, que é vereador do PP aqui do partido, que é muito ligado a Eduardo e Lula da Fonte, e os dois disseram que não seria nada do outro mundo se acontecesse uma aliança eleitoral entre PP e MDB aqui em Caruaru. As articulações aconteceram, as chapas foram montadas e o PP acabou ficando ao lado de Rodrigo Pinheiro, mas todo mundo sabe, né, que tem aquele problema daquela confusão envolvendo a vereadora Aline Nascimento, que acabou indo para o PP, né, houve uma retaliação, teve parente da Aline que foi demitido, e o Lula da Fonte, né, e o Eduardo da Fonte acabaram dizendo que se essas retaliações continuassem, o PP poderia de repente não ficar no palanque de Rodrigo Pinheiro. Isso não quer dizer que o PP de repente fosse para Zé Queiroz, né, porque seria uma situação complicada, principalmente para o Anderson Correia e para a própria Aline Nascimento, mas se realmente acontecer esse tipo de chateação novamente, de repente o PP pode desembarcar aí no palanque de Toninho, o que seria menos danoso, digamos assim, né? Mas pelo que eu conversei aí com o pessoal do PP, o partido segue aí na aliança com Rodrigo Pinheiro, mas de fato, né, o pessoal está de olho nessa questão e Toninho vem se movimentando bastante. Além disso, já existem veículos, né, com adesivos falando indiretamente de Toninho, então mostra que ele está se movimentando bem, está aí fazendo uma pré-campanha bem interessante. Digamos, desses pré-candidatos que estão aí em menor potencial de votos, Toninho é o que vem se articulando melhor. Ontem também, Laís, quem se movimentou nas redes sociais foi o delegado Eric Lessa. Ele aproveitou, né, as inserções do Republicanos para mostrar à população, aos eleitores de Caruaru, que mais uma vez ele estará na disputa. Agora todo mundo sabe, né, que isso vai depender muito de uma conversa que vai ter entre, né, o ministro dos Portos e Aeroportos, né, o Silvio Costa Filho, que é o presidente do Republicanos, não é o presidente, né, mas é o mandatário dos Republicanos aqui no estado, e ele vai conversar com o presidente Lula e vai informar, né, que o Republicanos fará uma aliança aqui com o Zé Queiroz, com o PDT, e provavelmente Lessa deve ser um indicado para a vaga de vice de Queiroz. Aí formando uma aliança que ela mistura, né, a esquerda de Zé Queiroz e do PT, o centro, né, de algumas legendas que estão mais ao centro, digamos assim, como é o caso do União Brasil, que ainda está se resolvendo, mas que estaria hoje com Zé Queiroz, e mais à direita, como é o caso do Eric Lessa, que inclusive votou em Jair Bolsonaro na última eleição, mas o pessoal do próprio PT já disse, né, que a aliança ela está se consolidando e que eles não fariam tanta resistência de repente se isso acontecesse. Lembrando que um ala do PT já colocou até o nome de Adilson Lira como um possível vice de Queiroz, mas a gente sabe que isso é mais para valorizar o passe, que não tem muito cabimento, que se o PT fosse indicar um nome aí para a vaga de vice, seria um nome que tivesse mais evidência, né, dentro do próprio partido. Ainda em Brasília, falando dos pré-candidatos, né, o Fernando Rodolfo ontem, a assessoria dele divulgou, né, que ele está presente em 4 das comissões mais importantes do Congresso Nacional. Muita gente estranha, né, o sumiço de Fernando Rodolfo, né, de Caruaru, ele que esteve aí acompanhando o ex-presidente Bolsonaro em agendas, né, em João Pessoa e em Maceió, mas deu uma sumida aí da cidade de Caruaru, num momento crucial em que todos estão realizando eventos, estão aparecendo, né? Então Fernando Rodolfo ele opta por uma estratégia mais de preferir dar uma guinada, digamos assim, nesta campanha, de fato, né, quando o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, presidente de honra do partido, ele estiver realmente aqui em Caruaru, já que Bolsonaro prometeu que vem aqui à cidade pedir votos para Fernando Rodolfo. Então esse foi um panorama aqui, né, da política local, mostrando mais uma vez que a cidade de Caruaru está efervescente no quesito política. No Recife, para a gente encerrar nossa participação aqui, mais um dia muito bom para o João Campos. Ontem o PT do Recife se antecipou à executiva estadual e declarou, né, que defende a manutenção da aliança
com João Campos, inclusive que o nome, né, da vice de João ou do vice seja indicado pelo PT, no caso pela federação. Isso já tinha acontecido antes de ontem com o próprio Clodoaldo Magalhães, né, que é presidente do PV no estado e vice-presidente da Federação Brasil Esperança, que é formada aí por PV, PCdoB e também pelo PT, e ontem foi a vez do PT, que fez esse anúncio, o PT do Recife. O PT estadual ainda vai se posicionar, né, mas quando o local ele se posiciona desse jeito, dificilmente eu acredito, né, que a estadual vá na contramão e possa mudar esse entendimento. Então, mostrando que a cada dia aumentam, né, os partidos que declaram apoio a João Campos, os apoios deles vão chegando meio pela gravidade do poder que a gente costuma chamar. Então, João vai ficando cada vez mais forte, né, de olho nessa disputa da reeleição que vai se aproximando. Ele ainda não disse, nem deu pistas de quem será o vice ou a vice dele, mas o fato é que, como é uma situação de uma eleição que muita gente aposta que será uma eleição resolvida no primeiro turno, então João está bem à vontade para escolher quem seria o vice dele. Para a gente encerrar, Laís, né, ontem mais um dia complicado aí para o presidente Lula, né, com os institutos federais entrando em estado de greve, né, lembrando que Lula tem apoio total aí nesses locais, principalmente nas universidades federais, e ontem a Universidade Federal de Pernambuco, os professores da Universidade Federal de Pernambuco decretaram, na verdade, o estado de greve. Isso complica bastante aí, né, porque é uma classe, né, que apoiou maciçamente, né, o Lula na eleição contra o Bolsonaro, e agora alega que os cortes de recursos e a falta de investimentos nas universidades está proporcionando aí essa reviravolta, e Lula ele vai tendo muito problema, muita complicação para manter uma base de apoio, mesmo que seja mais à esquerda, mas aquela base no centro ela começa a arrefecer e ele vai tendo crises internas em vários setores dentro da bolha lulista, dentro da bolha esquerdista, como é o caso aí, essa bolha da Universidade Federal. Então o presidente vai ter que se articular bem e vai ter que ter muito trabalho, né, para evitar que aconteça uma debandada de repente para uma terceira via, já que a gente está nas vésperas das eleições aí, né, e o presidente ele vai ter que girar aí pelos estados para pedir votos, e você ter crises em universidades não é coisa boa em ano eleitoral. Laís, a gente volta a falar de política daqui a pouco dentro do Manhã Cidade, e às 11 horas no Cidade Entrevista. Hoje será a vez do União Brasil. A gente recebe aqui um dos representantes do União Brasil, que é o Michel Jean, né, ele que é vice-presidente do partido, né, e vem bater um papo com a gente para falar sobre os rumos do partido. A gente está recebendo aqui representantes, presidentes ou diretores dos partidos, e hoje é a vez do União Brasil. Eu, o André Santiago e a Vitória estaremos juntos aí. Hoje o professor Marco Aurélio tem um evento acadêmico, não estará aqui na bancada, mas estaremos juntos aí levando para todos as informações do Partido União. Eu volto com você, a gente se encontra amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.